Então, fala galera, vocês estão de boa? Por que eu tô? Então, se você já é de verdade, já deixa o like e se inscreve no canal. E então, vai aí na descrição e siga todas as páginas que estão aí, que são muito importantes, que são muito top. E também peço pra vocês ir lá no canal do meu companheiro Henri Games Plays. Tá muito top, se você gosta de games e muito mais. Vai lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as rivalidades do futebol brasileiro. Mas antes, como você já sabe de costume, toca a intro. Boa parte da riqueza do futebol brasileiro está em suas grandes rivalidades. São disputas regionais que dividem cidades e estados, que aprendem significados culturais e que contam com um extenso histórico de confrontos e muitas vezes decide a hegemonia local. Cada estado do Brasil tem sua grande rivalidade, às vezes cada cidade. Atlético Paranaense e Curitiba, o famoso Atletiba. O Atletiba é uma das grandes rivalidades do futebol do Brasil. O ódio entre essas torcidas são tão grandes que, em qualquer partida, independente do adversário, são direcionados cantos dos xingamentos aos grandes rivais. As duas maiores forças de Curitiba e do todo o Paraná têm um título brasileiro cada, e somam mais de 60 conquistas do Campeonato Paranaense, 30 do Curitiba e 26 do Atlético Paranaense. É uma disputa muito grande no Sul. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro cultuam uma revinha rivalidade, faz quase 100 anos. A divergência entre os grandes rivais de Belo Horizonte é tão grande que simplesmente não há uma versão única do histórico de seus confrontos. Na versão atleticana são mais de 500 clássicos disputados e mais de 30 vitórias de vantagem para o Galo. Na versão cruzeirense são poucos e mais de 990 partidas e 20 triunfos a mais do rival da Raposa. O que não há como duvidar são as conquistas de ambos. Atlético e Cruzeiro são mais de 70 títulos do Campeonato Mineiro, 5 do Campeonato Brasileiro, 7 da Copa do Brasil e outros 3 da Libertadores. O Galo tem uma grande vantagem na contagem de troféus estaduais, enquanto a Raposa leva a melhor em todos os âmbitos nacionais e internacionais. Bahia e Vitória, o famoso Bavi. Já são quase 90 anos que o Bavi faz Salvador ferver. A dupla que domina as conquistas do Campeonato Baiano com mais de 75 títulos somados já se enfrentou 480 vezes entre as diversas competições do calendário dos times nordestinos. Tanto na contagem de partidas quanto na de títulos, o Bahia sai na frente. São quase cerca de 40 vitórias e 20 conquistas estaduais a mais que o Vitória, além dos campeonatos brasileiros de 1959 e 1988. Não que a vantagem do tricolor de aço mude uma vírgula da rivalidade, até porque o Leão da Barra teve suas décadas de domínio. Fora que não só as partidas são antecipadíssimas pelas torcidas, como o próprio antagonismo os faz crescer dos clubes de pouca expressão de Salvador, para os indiscutíveis maiores do Salvador, ou melhor, da Bahia. Fortaleza e Ceará, o famoso Clássico Rei. Muito respeito ao falar do Clássico Rei do Ceará. É afinal uma rivalidade de mais de 100 anos de idade e que já decidiu um título logo na primeira partida da sua história. Já aconteceram mais de 580 jogos entre Ceará e Fortaleza. O Vozão leva melhor no histórico, com um pouco a menos de 20 triunfos de vantagem sobre o Leão do Pici. E mesmo acontece na contagem dos títulos do Campeonato Cearense, ainda que a vantagem seja pequena, 45 títulos do Ceará e 43 do Fortaleza. No entanto, por mais que o clássico seja muito quente dentro de campo, os últimos anos viram uma grande aproximação institucional entre os clubes que dividem a administração da Arena do Castelão. Flamengo e Vasco da Gama. O Fla-Flu pode ter a preferência da crônica esportiva, mas é difícil argumentar contra o clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco ser o maior do Rio de Janeiro. Não bastasse os mais de 50 títulos estaduais e as mais de 400 partidas disputadas entre ambos, 17 delas decidindo torneios. Rubro-Negro e Cruz-Maltino são os clubes de massa do Rio, aqueles com maior número de torcedores. Isso faz que a rivalidade seja mais acirrada e os jogos mais quentes. O Fla tem a vantagem no histórico, seja em vitórias, seja em troféus, com 12 conquistas a mais do que no Campeonato Carioca e 3 a mais no Campeonato Brasileiro. O Vascão, por sua vez, tem a maior goleada da história do confronto a seu favor, os 7-0 aplicados em 1931, apenas 9 anos depois da primeiríssima partida entre ambos. Mas vamos ser justos, o Flamengo, praticamente contra o Vasco, virou uma paternidade. Grêmio e Internacional.
o Grenal. Há quem diga que o Grenal é a maior rivalidade do futebol brasileiro. Argumentos certamente não faltam, absolutamente domínio regional, enorme expressão nacional e uma riquíssima história. Grêmio e Internacional somam quase 90 títulos do Campeonato Gaúcho, além de outras 5 Libertadores, 5 Campeonatos Brasileiros e 6 da Copa do Brasil. O Colorado leva vantagem nas contas do confronto. Tem 20 vitórias a mais em 428 jogos contra o Tricolor, além de 6 conquistas estaduais. Tem também um troféu a mais do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, por sua vez, tem a superioridade nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, além de registrar a maior goleada do confronto, 10-0, justamente na primeiríssima partida entre ambos em 1909. Não que isso pareça importar durante os jogos, na verdade, às vezes nem o futebol parece importar em algumas ocasiões. A verdade é tão grande e tão intensa que os confrontos se desenrolam com certa dificuldade. Às vezes nem termina direito, como visto na Libertadores do ano passado de 2020, que acabou em pancadaria. O Derby Paulista, famoso Corinthians e Palmeiras. O Derby Paulista é um dos maiores clássicos do mundo pela rica história do confronto, pela intensa rivalidade e pela enorme expressão nacional de seus participantes. Ora, quando o Corinthians e Palmeiras se enfrentam, estão em campo dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Na soma de suas glórias são incríveis 17 títulos brasileiros, 7 de Copa do Brasil, 3 da Copa Libertadores e outros 53 no Campeonato Paulista. Chama a atenção o absurdo equilíbrio do maior clássico de São Paulo. Em mais de 100 anos de história, quase 370 partidas, Verdão e Timão estão empatados em número de vitórias. Se o Palmeiras tem maior sucesso no Brasileirão, o Corinthians tem nas conquistas de Campeonato Paulista. Então chegamos ao fim da lista dos maiores clássicos do futebol brasileiro, e fora que tem muitos outros por esse Brasil gigante. Mas aí, comenta aí embaixo qual a rivalidade mais impactante, mais importante do futebol brasileiro. Porque chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês gostem, deixa o like. E se você não for inscrito e viu esse vídeo até o final, se inscreva. E é isso. Pô mano, deixa o like de verdade, ajuda bastante.